Nesse vídeo, nós vamos tratar das atividades aqui dos quizzes da semana 1 de Fundamentos Matemáticos para a Computação. Você que está assistindo a gente pelo YouTube e quer ter acesso às atividades avaliativas comentadas questão por questão dessa e de outras semanas da disciplina, das próximas semanas, basta você se tornar nosso apoiador classe A. O link está aqui na descrição. Então, vamos às questões. Bom, a primeira delas é, como de costume, aí da videoaula 1. Preposições, representações simbólicas e tautologias. Então, considere as seguintes proposições. A proposição P diz que em São Paulo chove, proposição Q diz que Enzo vai ao parque e a proposição R diz que Maria e Enzo jogam futebol. E aí a gente assinala a alternativa que corresponde à proposição não P, implicando aí Q e R. Bom, então a gente vai converter essa proposição para a linguagem, né? A linguagem em português. A gente vai desfazer essa proposição lógica usando aí as letras, né? E transformar isso em palavras novamente. Então, por como a gente pode começar aqui, ó? A gente tem P. P a gente sabe que é em São Paulo chove. Se tá com esse risquinho aqui, esse apóstrofe, isso significa que tá negando a afirmação P, a proposição P. Então, em São Paulo não chove. Então, ó, a alternativa B já podemos descartar e a D também. Então, se P está com a negação, significa que P, que era São Paulo chove, eu nego isso. Coloco um não. Em São Paulo não chove. Então, ficamos com essas daqui. A gente vê também que de não P a gente está indo para Q e R, por uma implicação. Então, por um condicional, a gente vai para Q e R. Então, é por isso que todas as alternativas, como você vê, tem um C, aí tem o P negado aqui, e o então, né? Que pode aparecer como C então, logo, ou alguma coisa que induz a gente a entender um condicional. E aí a frase finaliza com Q e R. Então, Enzo vai ao parque aqui. E aí, a gente tem um E lógico aqui. Então, é só colocar um E aqui. Enzo vai ao parque e Maria e Enzo jogam futebol. Então, Enzo vai ao parque e Maria e Enzo jogam futebol. Não é um ou, porque esse símbolo aqui é o símbolo do E. O do ou é para baixo, né? Isso aqui, o que a gente tem aqui é uma conjunção, né? E seria uma disjunção se fosse o E. O ou, aliás, então aqui temos o E. Deixa eu apagar aqui. Bom, então, olha, aqui ficou o não P. Aqui a gente tem o C, então, que é a implicação. Aqui o Enzo vai ao parque é o Q. E depois Maria e Enzo jogam futebol. É o que a gente tem aqui no R, tá? Então, Q e R aqui. Enzo vai ao parque e Maria e Enzo jogam futebol. Separados aqui pelo E lógico. Então aqui na C, que poderia estar certa, ficou errada por causa do ou. E a E está negando aqui. Enzo não vai ao parque e a gente não tem que linha aqui. A gente não tem um não que. Né? Então, por isso a E também fica errada. Então, por isso, realmente a alternativa A é a correta. Então, vamos agora para a videoaula 2, lógica proposicional, que tem aí a questão do modus tollens.
Então, assinale a alternativa que corresponde à regra de inferência modus tollens. Esse nome engraçado ou um tanto peculiar, né? Ele tem o irmãozinho dele que é o modus ponens, né? Isso são expressões do latim, tá? Modus ponens seria algo como o modo pelo que se afirmando se afirma, ou o modo que afirma por afirmação, seria modus ponens. E o tollens, ele é o da negação. Então, ele seria o modo pelo qual se negando se nega, ou o modo que nega por negação, ou negação por consequente, né? Mas é essa a ideia. E aí a gente, para lembrar do modus tollens, a gente pode usar aqui a própria tabela que tem na videoaula 2, nos slides da videoaula, e a gente vê que, olhando aqui para a linha do modus tollens, que está aqui, a gente precisa ter P implica que e não que, e aí a gente deduz não P, tá? Então, tendo a implicação aqui de P e Q, e se a gente conseguir tirar aqui também um Q', né, um não Q, a gente pode levar isso para não P, P', tá? Então, a gente deduz a negação de P a partir da implicação de P em Q e de não Q. Isso é o que diz ali a regra do modus tollens, que se enquadra perfeitamente na alternativa B. Tá? Então, de P implicando Q e não Q, a gente consegue deduzir não P através da regra do modus tollens. Tá? Então, é isso aí na videoaula 2. Na próxima, a gente tem a videoaula 3, que é de quantificadores, predicados e validade. Considere a expressão: dentre todos os carros, Antônio gosta apenas dos pretos. Agora, considere as seguintes sentenças abertas. A de X é X Antônio. C de X é um X que é carro. P de X é um X que é preto. E G de XY é uma sentença que diz que X gosta de Y. Então, assinale a alternativa que corresponde à representação em linguagem simbólica proposicional da frase acima. Bom, o que a gente percebe então? Que Antônio facilitaria se Antônio fosse uma sentença fechada, né? Se não tivesse aí um A de X. Isso vai complicar um pouco a alternativa e por isso que a gente está vendo em todas as alternativas para todo X A de X. Então, para todo X A de X, a gente já começa com todas as alternativas dizendo que para todo X que você considerar, qualquer coisa no conjunto universo que você considerar, a gente quer apenas que seja Antônio. Que esse X só interessa para a gente de qualquer coisa que a gente está considerando no universo que sejam os X que são Antônio. No caso, aí seriam só, né? Aparentemente. E aí, o que vai acontecer? Para todo X, o qual o X é Antônio, a gente vai olhar para o gosto dele aí de carros, né? E carros pretos. E o que acontece? De acordo com a frase, a gente não vai olhar para ela e transcrevê-la literalmente, porque nenhuma alternativa faz isso. Justamente por causa do que eu disse aí, que o Antônio está como sentença aberta, não como sentença fechada, né? Então, não é um A somente, é um A de X, né? Então, a gente tem que olhar se esse X é Antônio. E aí, o que a gente percebe? Que começando a partir do Antônio, a gente vai para o resto da coisa. Então, a ideia aqui, reescrevendo ou reimaginando essa frase, repaginando ela, a gente tem o seguinte, que considerando o Antônio, olhando para o Antônio, a gente vai ver o seguinte, se esse X que a gente está olhando é Antônio, então significa que de todos os carros que a gente considerar, né, ou de todas as outras coisas que a gente considera no nosso conjunto, né, a gente vai se importar dessas coisas, as coisas que são carros e as coisas que são também pretas. Então, olhando já para o Antônio, depois de ter olhado para o Antônio, a gente vai olhar para as coisas que são carros e que são
pretas. Mas, da forma como a alternativa foi construída aqui, o que vai acontecer? Olhando para a afirmação, para a frase, você vê que o Antônio, ele gosta de carros que são pretos. Então, se você tem um carro e o Antônio gosta dele, significa que esse carro é preto. Porque é o que a frase diz, né? De todos os carros, Antônio gosta apenas dos pretos. Então, se você sabe que você está falando do Antônio, você sabe que você está falando de carro, e você sabe que esse carro é um carro que o Antônio gosta, você pode pensar que você conclui que ele é preto, que é isso uma interpretação possível da afirmação. Então, falando do Antônio, e sendo um carro que ele gosta, você sabe que isso significa que o carro é preto, né? Porque estamos falando do Antônio, depois dos carros que ele gosta, e a gente sabe que os carros que ele gosta são pretos. Por isso que a alternativa correta é a alternativa D. É isso que ela está querendo dizer, que é equivalente ao que está escrito ali. Então, olha só. Para todo x, há de x. Então, vamos, digamos, pescar o Antônio aí de todos esses x que podem acontecer, de todo o universo possível, de todos os objetos possíveis. Estamos nos preocupando só com quem é o Antônio. E aí, se a gente tem o Antônio, significa que agora a gente vai olhar para os carros. Então, é por isso que agora a gente tem uma outra variável y. Então, para todo y, aí a gente vai ver se esse y é carro e o Antônio gosta desse y. Por isso que a gente tem ali, ó, para todo y, então c de y, para ver se y é carro, se esse objeto, se essa coisa é um carro. E, além de ser um carro, ele também tem que ser uma coisa que é gostada do Antônio, digamos assim. Uma coisa que o Antônio gosta. Por isso que tem que satisfazer também g de xy. Quem quer o x é o Antônio. Então, o Antônio gosta de y. Quem quer o y? O carro. Né? A gente já viu que é carro por causa do cy. Então, isso atende todos os requisitos para ser um carro preto. Portanto, depois de sabermos que estamos falando do Antônio, sabemos que estamos falando de um carro e de carros que o Antônio gosta, a gente pode concluir, então, aqui no finalzinho, que isso é um carro preto. Tá? Então, esse Y do qual a gente está falando é um carro preto. Tá? Então, essa é a ideia que a gente tem aqui. Só um parênteses é que essa alternativa ela não é uma fórmula bem formada, tá? Porque faltou aqui o parênteses, tá? Se você olhar para os parênteses aqui, tem um parênteses que faltou fechar. Aqui esse último, tá? Mas ela é considerada correta, tá? Então, aqui realmente essa não é tão simples, né? Precisaria entender que esse gosta de apenas dos pretos é a condicional final. É o que você conclui, tá? Por tudo isso daí que eu expliquei. E aí, agora a gente pode ir para a última questão, que é referente ao quiz objeto educacional. Então, assinale a alternativa que corresponde a uma sentença bem formulada, que represente a seguinte sentença. Alguns gatos malhados não gostam de água, em que g de x, o x é gato, para m de x, x é malhado, e a de x, o x gosta de água. Então, eu estou falando que dentre todos os gatos possíveis, né, dentre todo o universo aí, existe, na verdade, não todos os gatos possíveis, do universo inteiro possível. Para os que são gatos, eu estou dizendo que existem gatos aí nesse universo, eles são malhados e não gostam de água. Então, são gatos aí malhados e que não gostam de água. Então, olhando para as proposições aí, as sentenças abertas, a gente monta elas a partir da sentença aí da frase. Então, alguns gatos significa que não são todos. Então, por isso a gente não pode usar o para todo aqui, como na alternativa E, porque é só de alguns que a gente está falando. É particular, não é geral.
Então existe X dentro do conjunto universo, tal que esse X o quê? Estamos falando de gatos malhados que não gostam de água. Então são gatos, depois são malhados e eles não gostam de água. Gato a gente representa por G de X, malhado M de X e gostar de água a gente representa por A de X. Mas eu estava falando ali na alternativa que, aliás, na sentença, que não gosta de água. Então vai ter que ser o A de X negado, tá? E aí o que acontece? A gente tem gatos malhados, então por isso fica G de X para falar que é gato, e esses gatos também são malhados. E uma vez que a gente tem gatos malhados, a gente percebe que eles não gostam de água. Então isso não é um E, tá? Não é mais um E aqui. É uma implicação mesmo, como a gente vê lá na teoria da aula. Então, dos gatos malhados, a gente tem esses que não gostam de água, né? Então, se X ele é um gato malhado, a gente percebe que, portanto, assim, então a gente conclui que ele não gosta de água. Alguns deles. Então, essa conclusão é válida para alguns, por isso existe um X. Definimos aqui, como eu disse, gatos malhados e concluímos que eles não gostam de água. Então, A de X', né, para negar ali o A de X, que é o gosta de água. E aí sim, com essa representação, fica bem formulado ali, que se coloca aqui nessa afirmação. Tá? Então, dessa forma aí, alternativa D como alternativa correta. Espero que você tenha entendido e até a próxima semana.